Olá, queridos alunos, que bom vê-los novamente, que bom poder estarmos juntos para compartilhar conhecimentos sobre psicanálise. Eu sou a professora Franciane, estou aqui com você como psicanalista nesse momento para o curso de formação em psicanálise aqui na Unicage. Muito bom estarmos aqui para poder falarmos de um tema muito importante. O tema do módulo desse mês é distúrbios psicossomáticos e teoria da sexualidade. Vamos conversar sobre isso hoje, então vamos iniciar aqui os nossos estudos. Espero que você tenha conseguido trazer, né, a sua apostila, fazer a sua impressão. E nós vamos hoje tratar sobre muitos temas relevantes. Vamos começar essa aula introduzindo então ambos os temas, mas especificamente vamos partir para o conceito de psicossomática e vamos focar nela nesse primeiro momento. Essa é a primeira aula do módulo, então vamos falar de psicanálise e psicossomática, sobre como elas estão ligadas. Vamos falar sobre doenças psicossomáticas, vamos trazer muitos exemplos de caso hoje, você esteja preparado para acompanhá-los. E vamos também falar nos manejos de tratamento e quais são os objetivos da psicoterapia, quais são os objetivos da análise que nós vamos fazer dos nossos queridos pacientes, né? Aqueles que vão chegar até nós, os nossos locais de atendimento, que vão nos procurar com o objetivo de terem ali alívio do seu sofrimento, das suas dores. Eu e você vamos estar prontos para isso, não é mesmo? Vamos iniciar então pela introdução. Podemos, né, e vemos a realidade da psicanálise como aquela ciência que estuda a conexão entre corpo e inconsciente. Desde os seus primeiros estudiosos, vamos assim dizer, né, falando do nosso querido Freud, de todos os outros que com ele começaram os estudos e que culminaram na psicanálise, nós vemos que foram médicos, estudiosos do corpo, estudiosos das doenças, que foram e descobriram que não era apenas uma questão física, uma questão desse soma, desse corpo físico, que era afetada no sofrimento das pessoas, mas que muitas vezes a mente delas era afetada pelas suas doenças e que, por outro lado, as suas doenças muitas vezes eram resultado de seus problemas mentais, de seus problemas inconscientes. Quando falamos da mente, quando estudamos sobre o aparelho psíquico, conforme Freud trouxe, sabemos que existe a tópica que diz respeito a inconsciente, consciente, pré-consciente. Então, Freud ele se debruçou sobre isso e trouxe para nós, dentro da psicanálise, a realidade de que muito do que vivemos no nosso dia a dia, muito do que fazemos, do que somos, e inclusive manifestações físicas, doenças, sintomas que temos, podem não ter causas orgânicas aparentes, podem não ser simplesmente algo do corpo físico, mas na verdade estão revelando situações inconscientes, traumas recalcados, guardados no fundo da nossa memória, também podem estar trazendo e mostrando questões da nossa vida atual. E Freud, ele trouxe isso, e nos seus primórdios, quando estava ali com as suas primeiras pacientes, ele trouxe isso muito ligado à teoria da sexualidade. Por isso, essas duas matérias, né, esses dois assuntos estão ligados aqui dentro desse módulo. Freud, ele, como diz aqui o nosso slide, né, como pioneiro, ele inaugurou esse campo ao investigar a histeria e identificar um elo entre os sintomas corporais e os conflitos psicossexuais inconscientes. Freud, ele percebeu que situações que as suas pacientes viveram no passado, traumas específicos que elas tinham e situações atuais também que elas viviam na vida sexual delas, tinha forte influência naquilo que elas viviam. E com pacientes histéricas, elas tinham sintomas específicos que incluíam, né, paralisias, desmaios, cegueira, surdez, tudo isso que era físico, vamos assim dizer, né, que se manifestava de maneira física, estava ali, na verdade, com uma raiz na mente, uma raiz inconsciente. Nessa parte específica da história, né, nós vemos Freud trabalhando em parceria com Joseph Breuer.
Breuer, né? Breuer, depende aí de como você quer pronunciar o nome dele. Esse médico, muito amigo de Freud, ele estudou com Freud casos de histeria e eles juntos estudaram o caso primeiro, né, um caso emblemático de Freud, que é o caso da Ana O, que era justamente Ana O, ela era uma paciente que tinha sintomas físicos, ela tinha paralisia, ela tinha momentos de cegueira, né, de afasias, e quando ela era examinada fisicamente, não se encontrava nela, né, nenhuma base neurológica para esse tipo de sintoma. No corpo dela, ela não tinha nada que justificasse esses sintomas. Então, através, né, de suas terapias, Freud foi percebendo que ela apresentava esses sintomas, na verdade, porque havia ali conflitos inconscientes que geravam no corpo físico dela esses sintomas. Freud então propôs que uma pessoa, quando ela não consegue lidar com um problema que é mental, emocional, esse problema, ele pode ser convertido por essa pessoa de maneira inconsciente, né, que fique bem claro, não é de uma maneira proposital, nem fingida, mas é de uma forma inconsciente. A pessoa ela vai trazer aquilo para o seu físico através de sintomas físicos. Então, Freud, com isso, ele traz o conceito da conversão histérica. É importante nós falarmos disso, porque quando falamos em conversão histérica, estamos falando de uma fase das obras de Freud, de situações específicas da histeria. Quando ele fala de conversão histérica, ele está falando ali, daquelas pessoas que elas não tinham nenhuma justificativa física no soma, no corpo, para aqueles sintomas que elas tinham. Então, tratavam-se de sintomas que tinham uma raiz totalmente, vamos assim dizer, mental. Que a gente precisa falar mais da teoria aqui nessa introdução? Nós precisamos lembrar da segunda tópica freudiana, né? Citamos a primeira, né, que fala dos compartimentos, vamos assim dizer, da mente. Eu gosto de falar dessa forma, né? Quando a gente lembra daquela figura do iceberg, né? O inconsciente, o pré-consciente e o consciente. E a segunda tópica é aquela que fala sobre o id, o ego e o superego, essas estruturas psíquicas que são muito importantes, construídas no nosso desenvolvimento, para poder falar de quem nós somos, de quem o indivíduo é, né? Aquela criança que nasce id, que ela vai ter o seu ego desenvolvido e o seu superego desenvolvido. O ego é aquele que é responsável por mediar, equilibrar, né? Tentar. eh, Ali no meio daquela guerra, né, daquela luta, colocar o indivíduo em equilíbrio, identificando ali, né, sustentando a identidade daquele indivíduo. Então, ele é responsável por mediar os impulsos do id, o id que sempre quer, sempre está buscando prazer, sempre está buscando se satisfazer com alguma coisa, aquele que não tem nenhum juízo de valor, aquele que simplesmente deseja, né, o id e as exigências do superego, que já é aquela estrutura que atua como um juiz, como um censor, como aquele que coloca a lei, aquele que coloca a ordem. Então, entre o id e o superego está o ego. O ego da pessoa, ele precisa lidar com essas pressões. Quando essa mediação do ego, ela acaba falhando diante de conflitos pulsionais, né, desses conflitos de desejos, de energia, nós vemos o que acontecer. Vemos uma fragilidade, né, a vulnerabilidade de uma pessoa de tal maneira que nós podemos falar numa doença psicossomática acontecendo. O corpo, então, ele vai agir como um alvo, um receptáculo, talvez, de forças que ele não consegue controlar. Se a mente não está dando conta de lidar com aquela situação conflitiva, o corpo vem em socorro ou vem ali, na verdade, como um Marte, talvez, somatizar aquilo que a mente não está dando conta. Nesse caso, então, a somatização. Esse fenômeno vai acontecer como uma alternativa à elaboração psíquica dos afetos, dos sentimentos, das emoções. A pessoa ela não dá conta, ela não está conseguindo lidar com aquilo. Então, é mais fácil, muitas vezes, lidar com uma doença física do que com uma dificuldade emocional. Nesse sentido, o corpo sofre, o corpo padece a doença emocional.
Falando da psicossomática, nós vamos pensar um pouco sobre esse termo, primeiramente, aqui, ó, psicossomático. O que seria isso, né? Seria essa unidade. É uma palavra que deriva do grego psique, que é a mente, que fala da alma, né? A alma que fala da mente, e o soma é o corpo. Então, o termo psicossomático vai indicar as relações entre os processos psicológicos, os processos psíquicos, de um lado, e as estruturas do corpo, as estruturas somáticas, os órgãos do corpo do outro. Como que acontece essa ligação? Como que uma pessoa ela é influenciada pela maneira que a mente dela funciona? Como que o corpo dessa pessoa é influenciado? Isso tudo é matéria de estudo para a psicossomática. Geralmente usamos essa palavra e ouvimos muito no nosso dia a dia com a expressão doença psicossomática, né? Aqui a gente vai tratar de distúrbios psicossomáticos, porque falamos tanto de doenças quanto de sintomas psicossomáticos também. Quando no dia a dia ouvimos a expressão doença psicossomática, nós entendemos que é uma causa, é uma doença, uma enfermidade que tem uma causa psicológica. A pessoa ela apresenta mudanças clínicas, sim, no corpo dela, né? É possível detectar por exames essas mudanças no corpo. O corpo da pessoa está tendo danos físicos. Isso é uma doença psicossomática. Precisamos entender isso. Por quê? Porque no decorrer da aula aqui, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a diferença, né, daqueles primeiros momentos que Freud estudou sobre a histeria de conversão e sobre o que entendemos como doença psicossomática hoje. Hoje, quando falamos de doença psicossomática, falamos dessas doenças, que têm uma origem, têm uma causa psíquica, mas que elas de fato se manifestam no corpo e são detectáveis no corpo através de exames. A psicossomática em si, aí, né, com A no final, a psicossomática, ela é uma ciência interdisciplinar. O que isso significa? É uma ciência que ela funciona aqui na psicanálise, funciona também na medicina, funciona também na psicologia. Há cadeiras, né, matérias específicas sendo estudadas por esses outros profissionais, para poder buscar entender os efeitos dos fatores sociais e psicológicos sobre os processos orgânicos do corpo e sobre o bem-estar na pessoa. Então, a maneira que a pessoa vive, que ela lida com as emoções dela, com os afetos dela, a maneira que ela lida com as suas perdas, frustrações, com seus traumas, tudo isso importa ao corpo. Como isso se relaciona com o corpo? Como isso se relaciona com os processos orgânicos de vida da pessoa? Isso é o que estuda a psicossomática. Vamos então falar um pouquinho mais dessa parte da história, né, da psicossomática com a psicanálise. Por que que ela está aqui, né? Eu creio que para vocês, né, já é bastante claro, né? Não é difícil de entender como a psicossomática é importante na psicanálise, mas vamos falar um pouquinho como que existe essa contribuição, esse laço entre essas duas ciências. O termo psicossomático que nós acabamos de estudar, nós acabamos de falar, o psique, alma, mente, com soma, corpo, ele não é um termo que seja da psicanálise, não foi a psicanálise que inventou esse termo. Pelo contrário, médicos anteriores já falaram a respeito desse. Aparentemente, né, foi usado pela primeira vez esse termo pelo Johann Heinrich Roth, alemão. Gente, meu alemão, né, não é muito bom. Não falo alemão, obviamente. Esse médico, ele referiu-se à insônia, ele referiu-se à tuberculose, à epilepsia, ao câncer. Ele, cuidando de outras doenças, ele observou como que as paixões emocionais, sexuais, elas eram importantes no tratamento, na vida, na história daqueles pacientes que ele tinha. Então, ele usou esse termo psicossomático pela primeira vez. Depois, né, mais tarde ali, Freud trouxe uma melhor compreensão desse fenômeno, ele começou a estudar mais porque ele trouxe essa questão da mente dentro desse contexto médico, né, a história da psicanálise. Antes, então, da psicanálise, antes desses primeiros estudos, entendia-se que as doenças elas eram sempre causadas por agentes externos. Então, não havia
outros motivos, outras razões para que uma doença acontecesse. Sempre eram agentes externos ao corpo daquela pessoa. Mas, é claro, muitos médicos, como acabamos de citar, né, o Johann Eyholt, você vai observar aqui, por gentileza, que no slide anterior nós tínhamos a data de 1818, ela que é a correta. Nesse slide aqui eu coloquei 1828, falha a minha, mas é 1818, né, quando ele começou a falar sobre esse termo. Ele colocou muito claramente essa questão, né, como eu disse, das paixões emocionais, das paixões sexuais, como que os aspectos físicos, eles eram impactados pelos aspectos psíquicos da pessoa, nesse processo de adoecimento. A psicossomática, então, ela vai evoluir dessas investigações psicanalíticas que foram acontecendo a partir de Freud. Qual que é a intenção da psicossomática, né? Como dito, é entender essa interação entre o psique e o soma. Como que as doenças elas influenciam a mente e como que a mente é influenciada pelas doenças. Como o corpo, ele pode, né, receber, ele pode adoecer por causa das doenças. Nós percebemos, né, através da psicanálise, que o inconsciente, uma vez que ele é um reservatório de pulsões, de desejos, uma vez que ele é aquele lugar onde estão ali reservadas, recalcadas, tantas memórias, ele é um local, por assim dizer, uma instância psíquica que pode nos trazer muitas informações sobre o que vivemos hoje. Nas doenças também não é diferente. Quando os primeiros psicanalistas, né, e até mesmo os pré-psicanalistas, como Charcot, como Breuer, eles estudaram com Freud, eles perceberam que, que naquelas pacientes histéricas, as pacientes que tinham, né, sem causa orgânica, paralisias, tinham insônia, elas tinham desmaios, elas tinham algumas espécies de convulsões. Eles perceberam que essas mulheres, elas sofriam, padeciam de doenças, tinham sintomas físicos, mas que elas não tinham uma causa orgânica para eles. Assim, eles começaram a compreender, a buscar entender a mente daquelas pacientes e perceberam que a origem dessas doenças estava justamente em fatores inconscientes. Antes disso, né, a ideia era de que todas as doenças seriam de forma totalmente causadas por um agente externo. Não teria como uma pessoa adoecer por ela mesma. Mas a partir desses estudos, foi percebendo e foram sendo marcadas algumas doenças muito específicas, que seriam ligadas a fatores internos, né? Poderiam ser considerados psicossomáticos. Doenças psicossomáticas, as primeiras que foram diagnosticadas foram a úlcera péptica, a asma brônquica, a hipertensão arterial e até a colite ulcerativa. Era muito nítido, né, para essas doenças, para os médicos, de que havia ali uma relação da psique com o físico. Mas foram a partir, né, das intenções, né, da psicanálise que isso foi se alargando, foi se percebendo que, na verdade, isso é uma ideia que pode acontecer, né, é potencialmente válido para todas as doenças. Tudo, todas as doenças, elas podem ter sim um viés psicossomático. Aí já são muitos estudiosos e de hoje em dia que falam a esse respeito, sobre a importância de entender a psicossomática, tanto para o processo de adoecimento, de agravamento de doenças e também no processo da cura, como a questão da mente, como a questão das emoções, como a forma de lidar com a doença tem a ver também com a sua cura. Então, a psicanálise, ela vai, a partir, né, desses primeiros estudos, mas não exatamente Freud, mas os seus discípulos, eles começam abrir, né, caminhos para o estudo da psicossomática. E ela vai sim, né, ser um braço da psicanálise. A psicossomática é muito importante, mas precisamos sempre lembrar, né, psicossomática e psicanálise, elas estão muito ligadas, mas são ciências diferentes. A psicossomática é estudada em outras áreas também de conhecimento, em outras áreas de disciplinas, como nós falamos.
Em todo o tempo, lendo as obras de Freud, nós podemos perceber que há um toque, né, dessa preocupação entre aquilo que é psíquico e aquilo que é somático, né, aquilo que está no corpo e aquilo que está na mente. Interessante que Freud mesmo, ele não chegou a usar, né, nos seus estudos, nem nos seus estudos iniciais com as histéricas, nem mais tarde, esse termo doença psicossomática. Sim, né? Foi através daqueles primeiros estudos que ele lançou a sua primeira, sua segunda tópica. Ele demonstrou, né, através ali dos seus casos clínicos, a importância da sexualidade e dos traumas infantis, do desenvolvimento da criança. Quando ele trouxe, então, a noção que nós comentamos lá na introdução da aula sobre a conversão, né, a neurose no sentido da neurose de conversão, né, a conversão da histeria, isso abriu, de fato, um leque para que os seus discípulos, entre outros, pudessem estudar como que o conflito que a pessoa vive na sua psique, na sua vida psíquica, isso pode ser transferido, transposto para o corpo. Então, né, já nas palavras de Lacan, vejamos, muitas décadas após Freud, nós percebemos o surgimento, o entendimento de que há um corpo físico e há também um corpo simbólico. Há um significado simbólico do corpo que muitas vezes é afligido por causa de um problema, de uma situação, de um distúrbio que é de ordem emocional, que é de ordem psíquica. De acordo com Cardoso, João Carlos Cardoso, o autor do livro Psicanálise e Fenomenologia, Estudos e Pesquisas Clínicas, o maior legado de nós aqui, de Freud para nós, é justamente o conceito de conversão individual. É o conceito que ele trouxe nos estudos a respeito da histeria. Freud usou esse conceito para explicar a transposição de um conflito psíquico, na tentativa de resolvê-los, em termos de sintomas somáticos, motores ou sensitivos. Então, ali, naquele momento em que ele estudava os casos de histeria, aquelas mulheres que tinham aquelas manifestações físicas, mas que não se encontrava nenhuma justificativa somática para que elas existissem, quando ele percebeu que ali, na verdade, era resultado de conflitos psíquicos, ele inaugurou esse termo conversão individual, esse termo que fala justamente da conversão histérica. Hoje em dia, nós vemos Freud tratar, né, das questões da neurose de problemas diferentes. Seus discípulos, né, a cada ano mais ainda. A psicanálise é uma ciência que se encontra em franca construção. E principalmente quando lemos as obras de Freud, nós podemos perceber isso. As obras de Freud, elas são ali de 1890 para frente. A principal delas, vamos dizer, a que inaugura a psicanálise é considerada a interpretação dos sonhos, que é 1900, 1901. Entretanto, nós vemos que Freud, ele em seus estudos, ele vai se aprimorando e trazendo conceitos novos e revendo suas próprias teorias em todos esses nessas décadas de estudo que ele tem e nos seus livros, né, nos seus artigos que foram publicados, nós percebemos essas mudanças. Hoje, né, num estudo mais próximo, vamos dizer assim, da nossa época de Freud, nós vemos que na obra dele, as formulações que mais nós podemos enxergar, né, com esse viés da psicossomática, uma vez que o próprio Freud não usou o termo doença psicossomática, não falou da palavra psicossomática, são as definições das neuroses atuais. Quando falamos então da conversão individual, quando falamos da histeria, da conversão histérica, nós não estamos falando de doença psicossomática. Por quê? Porque lá há sintomas físicos que são perceptíveis, mas que não podem ser medidos. Quando aquela pessoa ela é examinada laboratorialmente, clinicamente, no seu físico, no seu soma, não se percebe que ela tem nenhuma alteração. Nesse sentido, a conversão histérica não é considerada uma doença psicossomática. Para nós pensarmos um pouco hoje o que estaria mais perto na psicanálise da questão da psicossomática, nós poderíamos falar sobre as neuroses atuais. Quando falamos das neuroses atuais, estamos falando de um tipo de doença, um tipo de distúrbio, uma dificuldade
que vai estar falando a respeito da vida atual da pessoa, por isso que chama neuroses atuais. Não se diz respeito, como era no caso da histeria, de um conflito psíquico que seja lá que remonte à infância, a um trauma anterior. Mas as neuroses atuais vão falar daquilo que a pessoa está vivendo hoje, daquilo que está acontecendo com ela hoje. Aí a gente pode falar da neurose de angústia e da neurastenia. Nós vamos ter a oportunidade de estudar mais sobre todos esses termos, sobre todas essas questões nas disciplinas de patologia que virão nos próximos módulos. O que que Freud percebeu? Freud percebeu que havia sintomas físicos, eram percebidos ali por algumas pessoas, que não tinham ali uma razão em si no corpo, mas que esses sintomas físicos, eles estavam ligados a problemas da vida atual, especialmente no que diz respeito à sexualidade daquelas pessoas. Freud percebeu que naquelas pessoas que ele clinicava, que ele estudava, haviam dificuldades atuais na questão da vida sexual. E por isso aquelas pessoas sofriam de angústias e que sim se manifestavam em questões do corpo. Por isso, então, nós podemos entender que nessa questão das neuroses atuais, nós enxergamos também um mover ali do entendimento de Freud a respeito da psicossomática, né, dentro da psicanálise, ainda que ele não tenha falado especificamente disso, né? Freud, aparentemente, ele não se interessou muito pelas consequências efetivamente psicossomáticas das suas descobertas. Pelo ao menos no sentido de enveredar pela medicina clínica e incluir na fisiologia das doenças físicas uma psicopatologia psicodinâmica, em outros termos. Ele não se preocupou, né, em estudar especificamente por esse viés, como as questões psicológicas, né, relativas a esse balanço consciente e inconsciente, estariam presentes na doença do corpo. Ele não enveredou por esses estudos dessa forma, né? Quem foi desenvolver, quem foi pensar sobre isso, foram muito mais os seus discípulos imediatos que perceberam que havia uma relação com a medicina em geral, com aquilo que eles estavam estudando. Aí nós podemos citar alguns deles, né? Felix Delsch, Otto Fenichel, o George Grodek e, finalmente, também, né, Franz Alexander, que é muito importante. Franz Alexander tem uma obra muito interessante no contexto da psicossomática. George Grodek também tem ideias geniais a esse respeito. São leituras interessantes. Passados aí mais de 100 anos do surgimento da psicanálise, atualmente há um campo de conhecimento denominado hoje como psicossomática psicanalítica, do qual compartilham diversos autores e posicionamentos em que há um acordo em se considerar uma multiplicidade de causas para o adoecer relacionados com conflitos inconscientes. Principalmente a escola francesa, né? Ela tem muito da psicossomática, ela estuda muito hoje em dia o que há de mais moderno, por assim dizer, a respeito da psicossomática, está na escola francesa. É uma área muito interessante para ser estudada. E é algo que nós, né, quando nós chegamos aqui no momento da aula dos estudos, dos casos clínicos, vocês vão perceber que é algo muito comum, de fato, de se perceber na clínica. As contribuições da psicanálise são valiosas, no sentido de que a teoria psicossomática permanece estreitamente ligada à psicopatologia. Hoje em dia, nós vemos que a medicina, vamos assim dizer, ela tem um foco, um olhar na doença. E a psicanálise, ela traz sempre o foco, o olhar no indivíduo, na pessoa, na sua subjetividade. Então, é muito claro, é muito perceptível como a psicanálise ela contribui para poder trazer um olhar sobre a pessoa. Ela traz esses benefícios de compreender que ali é uma pessoa que carrega uma história, que carrega suas dores do passado, dores do presente. Então, os profissionais, né, da psicologia, da psicanálise, os profissionais da área de saúde em geral, os médicos, eles compreendendo melhor as raízes, a etiologia das doenças psicossomáticas, compreendendo melhor os pacientes, as suas queixas, eles podem trabalhar melhor para o objetivo final de todos nós, que é a cura, que é a melhora, que é a transformação da vida daquela pessoa. Hoje em dia, a psicossomática, então, principalmente a psicossomática no viés da psicanálise, ela vai trazer uma visão muito mais integrada, um olhar que é voltado para o indivíduo e não para a doença.
Partindo agora para então distúrbios psicossomáticos. Vamos falar de distúrbios psicossomáticos, vamos falar de sintomas, vamos falar de, perdão, doenças psicossomáticas. Para falar sobre isso, nós precisamos fazer, né, trazer aquele paralelo claro aos distúrbios orgânicos. Os distúrbios considerados orgânicos são aqueles que estão estruturalmente fundamentados, então estão estruturados no fundamento de quem é o indivíduo. O fundamento está na estrutura do indivíduo, aliás. O fundamento dos distúrbios orgânicos está na estrutura do indivíduo. São parasitas, né? Aqui, exemplo no nosso slide, aqui no nosso texto, como solitários, qualquer outro micro-organismo, né? Um vírus. Ele está causando aquela doença naquele órgão específico. Por estar, né, a pessoa ter estado ou estar próxima ou ter ingerido alguma substância tóxica, né, o gás monóxido de carbono, chumbo, entre outros. Se houve um intenso contato mecânico, né, com a pessoa, né, uma batida, ou objetos, né, com faca, penetração para objetos animados, exemplo aí a faca, né, se a pessoa sofreu uma queda, se a pessoa ela sofreu um acidente de carro, bala, né, de armas de fogo, estilhaço de uma granada, se a pessoa ela foi, né, atingida, vamos colocar aquele lugar, né, por algum agente externo, né, se ela inalou alguma coisa, ingeriu alguma coisa, qualquer agente físico aí que a gente pode imaginar, nós vamos falar de distúrbios que são orgânicos, porque eles estão atingindo a estrutura da pessoa, a estrutura física. Como está atingindo a estrutura física da pessoa, é sobre essa estrutura que esse distúrbio está fundamentado. Isso é diferente dos distúrbios psicossomáticos, porque os distúrbios psicossomáticos, eles são disfunções fisiológicas, é verdade, estão ali no corpo, ou aberrações estruturais, né? Aberrações é no sentido de tudo que foge à normalidade, que vão resultar de quê? Primeiramente, de processos que são psíquicos, psicológicos. É mais isso do que manda, do que os agentes físicos imediatos, tais como são envolvidos os distúrbios orgânicos que a gente acabou de falar. Então, o que pesa sobre os distúrbios psicossomáticos é que há uma origem em processos psíquicos, processos psicológicos. O que isso inclui? Circunstâncias frustrantes, situações de conflito e outros estímulos que são geradores de emoções, além do comportamento interno que vai vir como resultado desses estímulos de emoções. Que quando a gente fala em estímulos de emoções, a gente pensa em emoções muito intensas, por exemplo, né, a perda de um familiar, a perda de uma pessoa que é estruturante ali na vida da pessoa, né, de um pai, de uma mãe, de um filho. É algo forte, intenso. Mas podemos pensar também em emoções, conflitos nas emoções que são duradouros. Uma pessoa que vive debaixo de um estresse muito grande, debaixo de relacionamentos ou situações no ambiente de trabalho que são muito estressantes, que lhe causam ali muita pressão, muita ansiedade. Isso é algo que é importante de avaliar, de pensar, que pode trazer um distúrbio psicossomático. Falamos então, né, da intensidade do sofrimento, da intensidade ali daquela emoção. Falamos ali dessa duração, vamos assim dizer, né, que às vezes por um período prolongado pode trazer um grande malefício, e também a repetição. Às vezes, né, a pessoa pode ter passado por frustrações em diferentes áreas da vida, em momentos ali sequenciais. E essa repetição dessas emoções pode ser algo que vai trazer um grande conflito emocional para ela, um conflito psíquico que vai vir a se manifestar numa doença psicossomática. Olha o que diz a última frase desse slide, como é importante isso. O comportamento emocional de um organismo vivo pode produzir mudanças estruturais duradouras nesse organismo. Então, aquilo que a pessoa vive, né, a maneira que ela lida com as suas emoções, né, a pressão, os traumas, as perdas, as frustrações, as dificuldades, isso pode trazer mudanças estruturais nesse organismo, nessa pessoa. O despertar fisiológico produzido por um estímulo emocional pode, por exemplo, facilitar o aumento da quantidade e concentração de secreção ácida no estômago, facilitando o desenvolvimento de úlceras no aparelho digestivo. Pode provocar o aumento da pressão sanguínea e da atividade cardíaca, e se tal atividade for suficientemente intensa e persistente, poderá produzir alguma lesão na coronária.
Pode também resultar na ruptura de vasos sanguíneos, na aceleração ou retardamento da decomposição periódica de tecidos do útero, em lesões do colo ou em certos tipos de aumento da glândula tireoide. Olha, aqui já temos vários exemplos. Aquilo que a pessoa vive, e olha só, de maneira intensa, ou de maneira repetitiva, ou de maneira duradoura, isso pode trazer uma mudança nas estruturas dela. Agora, nesse sentido, é importante a gente falar que as mudanças estruturais também elas podem ser construtivas. Elas podem ser construtivas, mas dentro da psicossomática, né, a atenção tem sido voltada justamente para entender os aspectos destrutivos dessas situações, né? Que os distúrbios psicossomáticos, eles vão trazer muito prejuízo para a vida da pessoa. Além dessa expressão distúrbios psicossomáticos, nós também podemos ler em alguns lugares a expressão distúrbios psicofisiológicos. Vocês podem ler, tem o mesmo sentido se vocês encontrarem algum texto com essas palavras diferentes. Os distúrbios psicossomáticos, então, devem ser diferenciados das reações de conversão. Lembra, alguns minutos atrás que falamos sobre isso? As reações de conversão na histeria, né, as conversões histéricas, né, como falamos antes, são distúrbios neuróticos caracterizados pelo desenvolvimento de um sintoma típico, né, a diminuição ou alteração de alguma função motora ou sensorial, surdez, cegueira ou paralisia, mas não há dano físico. Quando falamos de distúrbios psicossomáticos, nós falamos de dano físico. Na realidade, então, nas reações de conversão, não há mudança perceptível do tecido, da estrutura da pessoa, do corpo, dos órgãos. Se forem examinados os olhos, né, ali estarão perfeitos, embora a pessoa reclame e diga que está cega. Entretanto, numa doença psicossomática, há algo que está mudando dentro dela. O corpo, sim, é possível detectar essa mudança de uma doença que está acontecendo ali no corpo daquela pessoa. Nas questões das conversões histéricas, da mesma forma que, entre aspas, né, aquele sintoma aparece do nada, muitas vezes ele some do nada. Ele vem para poder o quê? Resolver o problema daquela pessoa, para o foco mudar. E nós, psicanalistas, estamos aqui, né, para ajudar essas pessoas, né? Então, esses sintomas vão se relacionar com os motivos e conflitos das pessoas que os apresentam, mas não são deliberados. Os indivíduos não se encontram fingindo. Isso é muito importante. Por quê? Porque na nossa clínica, muitas vezes, nós vamos receber pessoas que estão sofrendo porque se sentem incompreendidas. Expressões como, ah, isso é da sua cabeça, isso é da sua imaginação, isso é porque você não tem mais que inventar. Muitas vezes as pessoas vão sofrer com essas palavras e talvez até dentro de um atendimento médico, elas podem ouvir coisas semelhantes, ainda que nós venhamos, né? Aí nós precisamos ter esse conhecimento para entender se é uma situação de histeria, se estamos percebendo e vendo a conversão histérica acontecendo, ou se é uma doença psicossomática, ainda assim, nós, como psicanalistas, precisamos acolher aquela pessoa de maneira empática e buscar compreender o que está por trás daquele sintoma. Mas tanto aqueles que são portadores da conversão, né, histérica, ou a pessoa que é portadora de uma doença, de um distúrbio, de um sintoma que é psicossomático, que é ali, né, vistos nos exames, elas não estão fingindo, elas estão sofrendo. Nós precisamos perceber, né, que isso acontece. No caso da doença psicossomática, há uma lesão real. O paciente que tem uma reação de conversão histérica, ele não está sofrendo. Então, para a gente poder compreender essa parte, a gente pode fazer um esquema, né? Para ser considerado um distúrbio, então, psicossomático, quais são os critérios que nós precisamos observar, o que precisa ser encontrado? Primeiro, o distúrbio ele não pode ser atribuído a fatores físicos diretos, tais como uma facada, um micróbio, uma toxina exógena, uma explosão ou outro determinante semelhante. Então, não existe um agente externo que foi aquele que causou ali aquele distúrbio. Segundo, o distúrbio ele é uma função do comportamento interior, uma função do comportamento controlado ao mínimo, ou pelo menos em maior parte normalmente, e não diretamente controlado pelo organismo. Tal comportamento, por sua vez, é atribuível a circunstâncias provocadoras de emoção. Nós precisamos perceber isso, então. O comportamento
interior do organismo, ele precisa ser compreendido como estando em seu funcionamento, mas ali ele sai da sua normalidade. É perceptível isso. E por quê? Qual que é o motivo? A quem a gente atribui essa mudança no comportamento interno do indivíduo? É a emoção, é aquilo que a pessoa passou. Terceiro, a emocionalidade, aí trazendo ela para o primeiro plano. A emocionalidade, que envolve potentes mudanças autônomas, é suficientemente importante para responder pelos sintomas. Então, é algo sério que aconteceu. Aí a gente pensa, ou é um trauma grande, foi uma emoção muito intensa que a pessoa passou, ou então é uma pressão, uma ansiedade, algo que foi causado por uma emoção que teve uma durabilidade grande, foi um tempo que a pessoa passou por aquilo ali, ou através também de situações de repetições, que são suficientemente importantes para responder por aqueles sintomas, não é qualquer emoção, claro. Obviamente, não é fácil fazer esse tipo de diagnóstico, por isso a gente tem que tomar o cuidado para não cair naquele lugar comum, de onde a maioria das pessoas caem, né, nas suas falas comuns, de que, isso é coisa da sua cabeça, ou isso é psicossomático, tudo é psicossomático. Nós precisamos é, ouvir, né, os nossos pacientes, ouvir o que eles vão trazer para nós, daquilo que eles viram, né, dentro de consultórios, daquilo que eles ouviram, os exames que foram feitos, o que eles trouxerem para a gente, nós precisamos ler com o nosso olhar psicanalítico. Porque não existem, né, hoje em dia, né, nós queremos, né, como diz aqui, que se desenvolvam mais instrumentos, mais métodos, né, formas de medir para identificar melhor quais seriam, né, esses graus de emocionalidade, esses traumas, o que que traria essa somatização para o corpo. Não é um diagnóstico fácil de se fazer, mas nós, como psicanalistas, precisamos de ter esse olhar, principalmente quando vem para nós uma pessoa que está passando por alguma fase de adoecimento. Nesse sentido, nós precisamos trazer uma clareza também importante falar sobre a hipocondria. A hipocondria é totalmente diferente do que nós estamos falando aqui de doença psicossomática. A pessoa que tem hipocondria, o que que ela tem? Ela tem uma obsessão pela ideia de estar doente. Ela vai entender que sempre está doente ou que está com alguma doença específica e ela vai trazer aquilo, né, para o consultório médico e ela vai falar com as pessoas a respeito daquela doença, ela se preocupa excessivamente com a sua saúde, ela sempre acha que ela pode desenvolver uma doença grave ou que ela está desenvolvendo uma doença grave sem ter uma base real. Isso é um transtorno específico. Ele se queixa sinceramente, porque ele, de fato, ele acredita que ele tem problemas físicos, né? Ele começa a trazer na sua fala sintomas, dores, que, entretanto, não vão ter nenhum, né, exame laboratorial que vai poder comprová-los. Por outro lado, a pessoa que sofre de doença psicossomática, ela vai ter distúrbios orgânicos correspondentes, diferente do hipocondríaco. O hipocondríaco, ele age assim porque ele tem algum ganho no fato de estar doente. Ele tem algum prazer, ele tem algum ganho no fato de estar doente. Por isso, ele não quer ser tratado. Ou, se é tratado, ele quer passar para a próxima doença e adoecer novamente. É diferente da pessoa que tem uma doença psicossomática. Ela quer curar, ela deseja ser curada. Chegando aqui no final dessa parte da aula, então, doenças psicossomáticas são o quê? Patologias orgânicas ou físicas atuais que a pessoa está vivendo, que são resultantes de reações de estimulação emocional que são sustentadas, repetidas ou intensas. As doenças psicossomáticas são condições nas quais há uma mudança estrutural relativamente permanente do tipo inadaptativo. Então, é o quê? É uma lesão de tecido, uma destruição de um órgão, é uma doença real. A pessoa tem uma doença real, que é resultado de quê? De uma emoção que foi sentida de maneira muito forte, de maneira repetitiva ou com uma grande durabilidade, sustentada por um tempo maior. Volto aí a dar exemplos, né? Exemplos: úlceras duodenais muito comuns, dilatação cardíaca permanente também pode acontecer por conta justamente, né, da pressão sanguínea alta, abrasões no cólon resultantes de reações fisiológicas à estimulação emocional. Esses são exemplos de doenças psicossomáticas. E nesse próximo slide aqui, eu trago aqui para vocês uma lista de doenças ou incômodos que são comumente conhecidos como psicossomáticos.
Claro, para ser psicossomático, ele não pode ter vindo de um agente externo. Ele precisa, né, ter aquela questão da grande emoção, né, da situação emocional que o desencadeou, né? Temos que lembrar aí desses quesitos a serem cumpridos. Vou lê-los aqui para vocês. Dor e queimação no estômago, associada ou não a náuseas e vômitos, constipação ou diarreia, sensação de falta de ar. Além disso, pode ter dor torácica, dores musculares e de cabeça, aumento da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos, alterações na visão, coceira, ardência ou formigamento, queda excessiva de cabelo, insônia, dor ou dificuldade para urinar, mudanças na libido, dificuldade de engravidar. Além disso, podem ter também alterações, né? As mulheres têm alteração no ciclo menstrual, enxaqueca, síndrome do intestino irritado, alergias alimentares, respiratórias ou de pele, impotência sexual, infertilidade, anemia, doenças respiratórias e do fígado, asma, problemas na bexiga, bulimia, câncer, doenças do coração, problemas digestivos, dentários na garganta e na coluna, dor nas costas, pescoço e nuca, gastrite, problemas no joelho e nas pernas, obesidade. São muitas doenças, muitos distúrbios psicossomáticos que nós podemos perceber. Vamos falar então e exemplificar alguns casos. Distúrbios cardiovasculares tipicamente psicossomáticos. Aqui, para exemplificar os casos, eu trouxe ele debaixo de alguns títulos específicos, para que nós possamos compreender aqui quais são as situações. Vamos ler aqui as situações. Hipertensão. Um homem de negócios constantemente importunado com assuntos de negócio e rixas com seus sócios e que levava os seus problemas para casa, passando muitas noites preocupando-se com problemas de negócio e antecipando dificuldades, eventualmente desenvolvia hipertensão. Dentro dos 6 meses que seguiram ao início da psicoterapia, que resultou no seu afastamento voluntário da situação de trabalho, na modificação de sua atitude diante de frustrações ordinárias e fornecendo derivativos para suas energias num trabalho mais apropriado, atividade social e recreação, seus sintomas as desapareceram inteiramente. Queridos, eu não vou comentar aqui todos os casos que eu trouxe nessa aula, porque eu recheei ela com bastante casos, mas nós não vamos comentar todos para não estendermos demais o nosso tempo de aula, mas vou comentar algum deles. Esse aqui é bem interessante porque fala justamente da hipertensão, né, da pressão alta, que é algo muito comum em muitas pessoas. O que foi orientado através da psicoterapia, né? O que o paciente compreendeu e ele se propôs a fazer, né? Se afastar da situação de trabalho que estava ali trazendo a ele tanta, vamos dizer assim, né, intensidade nas emoções. Ele modificou a atitude dele diante das frustrações ordinárias, das dificuldades que ele tinha. E ele fez o quê? Ele pegou sua energia e ele colocou em outras áreas, num trabalho que fosse mais apropriado, numa atividade social, numa recreação. Então, isso fez o quê? Fez com que os sintomas da pressão alta desaparecessem. Olha como foi importante a psicoterapia para poder trabalhar na parte do psique daquela pessoa, na alma daquela pessoa, na mente daquela pessoa. E assim, o soma, o corpo foi beneficiado. Síndrome anginal. Um homem de negócio sofreu seu primeiro ataque de angina quando soube que sua filha ia ficar noiva. Seu segundo ataque ocorreu quando foi ameaçado por uma reversão de negócios. Outros ataques posteriores podiam ser relacionados a eventos de tensão na sua vida. Durante a psicoterapia, ele começou a perceber o significado de seus ataques. Depois disso, a frequência e a severidade das suas queixas de dor no peito começaram a diminuir. Enxaqueca. A primeira dor de cabeça forte do paciente ocorreu com a idade de 20 anos, começando no meio da manhã do dia seguinte a uma intensa discussão com seus pais sobre assuntos financeiros. Foi acompanhada de vômitos e exigiu repouso na cama, após a qual desapareceu. 1 mês depois, sua segunda dor de cabeça, muito mais intensa do que a primeira, ocorreu, e daí por diante, uma dessa por mês. A dor se localizava usualmente num lado da cabeça e era acompanhada invariavelmente de náuseas e vômitos, e às vezes de outros sintomas, tais como vertigens. Os analgésicos comuns eram totalmente ineficientes.
Anos depois entrou para o serviço naval, ocultou a história de suas dores de cabeça durante o serviço militar e serviu normalmente quando, no entanto, teve intensas dores de cabeça durante o período que serviu no mar. Com a idade de 33 anos, foi admitido na ala neuropsiquiátrica de um grande hospital naval, com diagnóstico de enxaqueca. As entrevistas revelaram que as dores de cabeça do paciente eram frequentes, porém não invariavelmente associadas com um incidente provocador de emoção do dia anterior. Às vezes se relacionavam com ocasiões em que o paciente experimentou frustração. Agora falando de distúrbios psicossomáticos gastrointestinais. Úlcera psicossomática. Um homem de negócios de 35 anos, extraordinariamente ativo, reagiu à demissão de um sócio amigo que saiu para estabelecer uma agência de publicidade rival, desenvolvendo uma úlcera péptica. Vômitos psicogenéticos. Uma mulher sofria de espasmos gástricos com forte azia, seguida de vômitos. Esse grupo de sintomas ocorria sempre que enfrentava uma situação frustrante séria, pouco tempo após as refeições. Quando jovem, havia sido forçada por sua mãe a comer, mesmo quando tinha pouco apetite. Frequentemente vomitava comida pouco tempo depois, aparentemente, não porque a comida fosse de qualidade, maneira, perdão, aparentemente não porque a comida fosse de qualidade, de maneira insalubre ou de mau preparo, mas porque sua mãe a sujeitava a uma situação emocional, que consistia em exigências, implicâncias, insultos e ralhos incessantes durante as refeições. Colite ulcerativa. Um menino de 3 anos e meio de idade teve seu primeiro ataque de colite ulcerativa no dia em que terminou a escola de verão e quando uma babá, a qual era devotado, partiu. Agora, distúrbios psicossomáticos respiratórios. Asma. Uma paciente que tinha ataques asmáticos regularmente, quando em contato com rosas, também apresentava o mesmo ataque quando confrontada com uma rosa artificial. Renite vasomotora. É caracterizada pela inchação da membrana da mucosa nasal, pela descarga profusa do fluido nasal, coceira e espirros. Outros sintomas frequentes incluem a congestão nasal, olhos lacrimejantes e conjuntivite, uma forma de inflamação da vista. Embora sendo sempre em função de uma infecção ou de um alérgeno, aparentemente os sintomas podem também ser produzidos psicologicamente como reações a circunstâncias emocionais. Aqui um comentário a respeito da rinite. Falando sobre distúrbios psicossomáticos de pele. As manifestações principais de alergia são urticária, asma, rinite, distúrbios gastrointestinais, edema angioneurótico e febre. A natureza psicogênica de vários distúrbios da pele é comprovada, primeiro, através das erupções que podem acontecer em situações emocionais ou em reação à frustração. Outras erupções podem ocorrer a estímulos condicionados. Exemplo: em um caso, uma jovem apresentou uma reação inflamatória da pele à presença de flores. Parecia ser um tipo de reação alérgica e poderia ter passado por uma espécie de polinose ou outro tipo de alergia, se não fosse o fato de que o médico que a assistia descobrisse que a mesma reação dramática era induzida por uma flor artificial. Aparentemente, distúrbios da pele foram curados por sugestão, ocasionalmente pelo simples fato de figuras com autoridade indicarem que mudanças de ordem recuperativa acontecerão dentro de um dado período, às vezes com a ajuda de um placebo, ou seja, um remédio que, na verdade, não continha ali substâncias do remédio, né? Apenas um remédio falso, vamos assim dizer, o placebo. Uma pessoa pode mostrar uma reação, digamos, um distúrbio dérmico, a uma comida que tem ingerido quando sabe que a ingeriu, mas não apresenta essa reação à mesma comida quando ela está misturada entre outros ingredientes e a pessoa não reconhece que a comeu. Neurodermatite é uma inflamação da pele de origem emocional. Ela pode ser aguda, subaguda ou crônica, e embora seja caracterizada pelo eritema ou rubor da pele, a vermelhidão, pode haver também sólidas elevações circunscritas na pele, pápulas, ou elevações circunscritas na pele, as quais contêm soro, vesículas. Às vezes, pode haver a secreção de substâncias sorosas e também a formação de crostas, o encrespamento e engrossamento da pele. Poussin relatou a história de um paciente portador de uma psoríase crônica de 5 anos. Notou que a doença foi precipitada por fatores emocionais e, mais tarde, por eles, exacerbada. Falando de distúrbios psicossomáticos, agora da ordem dos geniturinários, que vai falar ali dos órgãos sexuais, vai falar também dos órgãos excretores.
A impotência psicossomática. Um homem que se submetia continuamente a resmungos e repreensões de sua esposa invariavelmente falhava, apesar de seus esforços ao tentar manter um estado fisiologicamente apropriado de seu pênis que permitisse o coito ou mesmo a penetração. Entretanto, o paciente havia tido relações sexuais regulares com ela antes do casamento e, durante e após os seus insucessos maritais nesse aspecto, conseguiu relações sexuais ocasionais satisfatórias com sua secretária, a qual expressava uma grande admiração por sua habilidade profissional e suas características pessoais. A disfunção sexual mais frequente atribuída na mulher e que pode ter uma origem psicossomática é a frigidez, a ausência involuntária de contrações dos músculos pélvica e perineal durante ou após o coito. Um segundo critério é a ausência da secreção glandular lubrificadora na entrada da vagina, embora a presença de tal secreção também não seja um indicador crítico desse diagnóstico de disfunção sexual. Urgência urinária. A infância da paciente foi passada num ambiente estrito, rígido, criado por uma mãe meticulosa e por sua avó que a dominava, importando demais com a sua atitude, mais com a sua atitude, inclusive, do que com seus sentimentos, e que com pouco esforço foi feito no sentido de desenvolver o relacionamento afetivo genuíno com a jovem. Com uma mulher casada de 35 anos, relatou uma necessidade urgente de urinar quando se encontrava especialmente no meio de multidões ou viajando e que ficava preocupada pelo fato de estar muito longe do banheiro e relatou ainda: tenho medo que eu possa ter que ir e que não haja uma chance e que eu não consiga aguentar. Durante o tratamento, revelou que considerava as pessoas pouco amistosas e intolerantes em relação ao problema da micção, como haviam sido sua mãe e sua avó. Mais tarde, o nível de autoconfiança aumentou e atingiu um grande controle em relação à urina. Distúrbios psicossomáticos osteomusculares. Reumatismo. Distúrbios caracterizados pela inflamação de várias estruturas, especialmente músculos, com estimulação de dor dessas estruturas. Artrite, distúrbios caracterizados pela inflamação de uma ou mais juntas. Os seguintes estudos relatados, sugerindo uma base psicogênica para os sintomas da artrite reumática, são típicos. Um paciente reagia com o aumento dos sintomas na junta por ocasião dos aniversários de morte de um parente próximo qualquer. Outro caso, após seu marido haver esquecido seu aniversário, uma paciente chorou e apresentou juntas dolorosamente inchadas juntamente com acessos de raiva. Algumas semanas depois, em reação a uma carta um tanto crítica de sua mãe, apresentou inchações nas juntas da média falange. Outra paciente apresentou uma forte inchação dos joelhos no espaço de 24 horas após o aborrecimento com sua mãe. Ainda outra apresentou inchação de articulação juntamente com uma provocação emocional, após haver interpretado uma observação de seu terapeuta que significaria que sua mãe a rejeitava. O histórico desses casos é certamente sujeito a limitações de todos os outros históricos e, consequentemente, às mesmas críticas. Tratamento. Quando nós vemos esses casos, nós percebemos como eles são comuns e próximos da nossa realidade. Agora, como nós, como psicanalistas, podemos tratar estas pessoas? Qual é a função da psicoterapia? Qual é a função da análise dentro dessa realidade que nós observamos aqui nessa nossa conversa? A principal função da psicoterapia nos distúrbios psicossomáticos é a de tornar o indivíduo menos reativo emocionalmente ou mudar a direção de sua reatividade fisiológica, reduzir a probabilidade da exacerbação dos sintomas e torná-lo menos vulnerável a outros sintomas consequentes da reatividade emocional. Lá no início da aula, nós falamos sobre como muitas vezes o ego é sobrecarregado pelas exigências do superego, pelas exigências do id. E nesse papel de mediação, a estrutura da pessoa, ela pode se tornar vulnerável. O papel, a função da psicoterapia, então, é tornar essa pessoa fortalecida, fortalecer esse ego. Fazer com que as reações emocionais dessa pessoa, elas sejam menos levadas para a desconstrução, para a destruição dela mesma e mais para a sua construção. A pessoa muitas vezes vai continuar vivendo em situações em que ela vai sentir novos traumas, novas frustrações, novas dores, novas dificuldades.
Entretanto, é preciso que ela se fortaleça. Para quê? Para que, através do seu fortalecimento, ela não venha a sentir com tanta intensidade aqueles sintomas. Para que aquela doença não venha predominar, prevalecer sobre aquela pessoa. Então, essa é a ideia da pessoa ser menos reativa emocionalmente. Ela vai saber lidar melhor com as situações, com as suas próprias emoções, para que ela não venha a ser atingida dessa forma em seu corpo físico. Olha a próxima frase que interessante. A psicoterapia auxilia na modificação da estrutura básica da personalidade, para que o indivíduo se torne menos vulnerável aos distúrbios psicossomáticos. Então, através da psicoterapia, nós podemos fortalecer a personalidade da pessoa. Podemos ensiná-la a manejar as situações que ela vive, de maneira tal que ela vai ser menos vulnerável aos distúrbios psicossomáticos. Através da mudança das atitudes próprias de uma direção negativa, atitudes de inferioridade pessoal, inadequação e ainda falta de confiança, a estrutura da personalidade é simultaneamente modificada e o limiar da provocação da emocionalidade prejudicial é aumentado. A psicoterapia também pode envolver a habilidade crescente do paciente para o estabelecimento e manutenção de bons relacionamentos interpessoais e para a resistência aos efeitos de perda ou ameaça de perda de tais relacionamentos. Ela envolve, então, a resolução do conflito onde a pessoa vive. Um caso interessante que nós vimos aqui anteriormente, naquela sessão, o caso daquela mulher que ela sentia medo, sentia uma ansiedade, uma dificuldade de estar no meio de multidões, ou estar viajando e não ter lugar, por exemplo, para ir ao banheiro. E quando ela percebia isso, ela tinha muita vontade no banheiro e ficava com medo de, né, ali acabar, né, fazendo, urinando, né, de maneira inadequada nela mesma, ela não queria estar naquela situação. E ela revelou, né, dentro da análise, dentro da terapia, que ela foi criada num ambiente muito rígido, né, pela mãe, pela avó dominadora, e nesse sentido, ela achava que as pessoas não eram amistosas, que as pessoas não poderiam ajudá-la, e isso lhe causava, né, essa ansiedade muito grande em relação a esse problema com a micção. O caso clínico, né, conta que a partir da análise, ela foi fortalecida na sua autoconfiança, e a partir dessa autoconfiança, desse entendimento a respeito dela mesma, de trazer uma diferenciação em relação às pessoas nas situações que ela já viveu, né, nas suas situações de criança, nas situações infantis, para hoje ela foi fortalecida para que ela pudesse saber agir naqueles momentos, para que ela pudesse reagir de maneira diferente. Então, a psicoterapia, a análise, a nossa função é esse fortalecimento. Vamos fortalecer o ego da pessoa, fortalecer ela, para que ela possa lidar melhor com suas frustrações, com suas dificuldades, para que ela saiba manejar os seus relacionamentos interpessoais, para que ela possa resistir, porque as perdas vão continuar acontecendo. As dificuldades vão continuar acontecendo, mas os conflitos precisam ser resolvidos. Ela precisa resolver os seus conflitos atuais dentro da análise, compreendê-los e continuar nesse processo de amadurecimento como pessoa, de maneira tal que ela não vai viver, né, refém das doenças psicossomáticas. Esse é o nosso objetivo numa situação como essa. Agora, no caso de um distúrbio psicossomático, nós precisamos de certa forma, viver, né, um tratamento em dois níveis. O nosso tratamento como psicanalistas é esse de cuidar daquela pessoa, de ouvir aquela pessoa, de trazer para ela as nossas interpretações, no sentido de, através da associação livre, da fala dela, compreender aquilo que vem do seu inconsciente e que está marcando ela e trazendo ali dificuldades que estão se manifestando no seu corpo físico, mas ela precisa também tratar o seu corpo físico, olha só. Uma consideração terapêutica importante no caso de distúrbio psicossomático é o tratamento das manifestações somáticas desse distúrbio. Ou seja, o manejo de um transtorno psicossomático deve ser feito em dois níveis. Os distúrbios somáticos precisam ser tratados com medicamentos apropriados. Então, como a lesão no tecido, como há adoecimento no corpo físico, é necessário que esses distúrbios sejam tratados com medicamentos apropriados. A psicoterapia ela vai funcionar como essa tentativa de modificar os aspectos de natureza psicológica do indivíduo, que são, presumivelmente, os recursos básicos ou os principais determinantes do distúrbio. Então, não se pode, quando falamos de uma doença psicossomática, tratar apenas o soma.
tratar apenas com os recursos médicos, no sentido de os medicamentos apropriados, né, com os exames, né, cirurgias, né, e etc., todas as intervenções básicas para o corpo. É importante e necessário também que se trate a psique, que se trate a mente, que se trate a alma. Por quê? Porque se é de natureza psicológica aquela doença, se a alma não for tratada, não vai haver cura real. A cura pode vir, pode acontecer, pode ter períodos de melhora, mas de fato, o mais importante aí é tratar a mente, mas nunca tratar só a mente, porque há realmente dentro da psicossomática, né, da doença psicossomática, uma lesão, uma doença que afeta o físico. Abrindo aqui então os nossos objetivos. Primeiro, ajudar o indivíduo a reconhecer o papel das emoções no desenvolvimento e precipitação das doenças em geral e da sua doença em particular. É preciso que a pessoa perceba isso, que ela compreenda por ela mesma, que ela tenha essa clareza, nós vamos ajudá-la. Também ajudar o indivíduo a identificar situações provocadoras de emoção, determinadas ou pelo menos prováveis e conflitos que nele operam. Além da pessoa compreender que as emoções têm um papel no desenvolvimento e precipitação das doenças em geral, ela precisa identificar quais são as situações na vida dela que trazem tais emoções, emoções que vão ser pelo menos aquelas mais prováveis de que estão trabalhando naqueles conflitos. Terceiro seria auxiliar o paciente na aquisição de controle sobre as atividades explícitas associadas à provocação emocional. Então, se ela reconheceu as emoções, ela reconheceu as situações das emoções, agora ela precisa tomar controle sobre essas atividades. Isso inclui não apenas o treinamento do indivíduo no reconhecimento das situações emocionais, mas também o seu treinamento para evitar tais situações e, se aparecerem, lidar construtivamente com elas. Também inclui a direção de comportamento explícito para a redução ou dissipação das fontes de energia e de outros produtos fisiológicos gerados pela reatividade emocional, e a direção do comportamento para atividades construtivas, longe das respostas destrutivas. Olha como isso tem a ver com aquele primeiro caso que nós vimos, daquele homem que estava tendo problema da hipertensão. Ele tinha, né, as pressões do trabalho, ele levava essas pressões para casa, então ele tinha dificuldades em casa por causa das pressões do trabalho. Ele precisou reconhecer que as suas emoções estavam sendo afetadas, ele precisou reconhecer que o corpo dele estava sofrendo por aquilo, e as situações que tinham a ver com as emoções eram justamente as situações de trabalho. Então ele precisou se afastar daquele trabalho, decisões voluntárias dele. Nada que nós impomos, nada que nós sugestionamos. Ajudamos a pessoa a pensar, esclarecemos para ela. E ele teve mais energia para poder investir em recreação, investir em lazer e cuidar dele mesmo. Quarto objetivo, atingir a modificação em amplitude, duração e frequência das reações autônomas patológicas a partir de valores patogênicos de níveis normal ou ótimo. Então, a partir desse tratamento, a ideia é que a pessoa ela não sofra mais crises da doença psicossomática ou que os espaços entre as crises sejam cada vez maiores. A frequência daquelas crises, daquela doença, sejam cada vez maiores, para que aquela pessoa volte a ter saúde. Quinto, ajudar o indivíduo a adquirir o mais possível controle direto sobre suas próprias reações autônomas. É ele, a pessoa, o sujeito, precisa ter controle sobre ele mesmo. Finalizando aqui a nossa aula de hoje, então, vamos, né, lançar aqui frases de Freud para nossa reflexão. A neurose é uma condição psicológica em que o indivíduo experimenta sintomas físicos ou emocionais que não têm uma causa física óbvia. Ele traz essa realidade para nós. Freud, ele abriu portas para que o estudo da psicossomática pudesse fluir e evoluir através da psicanálise. E eu e você somos partes disso. O futuro da psicanálise será determinado pela sua capacidade de evoluir e se adaptar às necessidades da sociedade e dos indivíduos. O que os nossos pacientes precisam? Nós estamos aqui para poder ajudá-los nessa jornada. Termino ainda com uma frase extra, de autor desconhecido, de conhecimento comum, que é uma realidade que nós vimos e vemos aqui dentro das doenças psicossomáticas, dentro da disciplina psicossomática. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Que a psicanálise seja, então, uma porta que nós abrimos para as pessoas serem curadas, serem libertas, serem transformadas de dores emocionais que elas estão vivendo e tantas vezes, né,
trazendo para o seu corpo físico, passando ali pela sua mente, pelas suas atitudes, mas sofrendo também no corpo físico. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Termino essa aula muito agradecida. Deixo o meu abraço para vocês. Nos vemos então nas próximas aulas. Continuem estudando. Deus os abençoe.